Há décadas, os animais selvagens vêm sendo tratados como fonte de renda. E muitos homens empresários vivem e sustentam suas famílias com isso. Os animais selvagens em potencial, os mais perigosos, são os escolhidos para serem mantidos em cativeiros e usados como os cartões de desenhos para o turismo. Para muitos, isso pode parecer algo inofensivo. Muitos veem essa ação com bons olhos. Isso porque eles veem os leões sendo cuidados e alimentados. A ganância desses homens muitas vezes os levam a momentos fatais, ficando frente a frente a esses animais. E quando esses homens não morrem, eles saem extremamente feridos. E é um erro fatal achar que um animal selvagem pode de alguma forma ser dominado. Eles até podem viver por alguns anos sem mostrar a sua verdadeira natureza. Mas acredite, uma hora ele vai deixar sua fúria feroz aflorar. E quando isso acontecer, esses mesmos homens se arrependem profundamente. Em 1985, Van Biljon e sua família se mudavam para Mahalaville Lion. Na época, o espaço era apenas um pedaço de savana aberto e vazio. O Mahalaville Lion, na época, era uma reserva de caça que ficava perto de uma pequena cidade chamada de Kulina, na África do Sul. A família chegou e construiu o local do zero. As duas filhas de Van Biljon cresceram na pousada e no ano de 2006 ele adquiriu 4 filhotes de leão. Na época, eram 2 machos e 2 fêmeas. Assim que Van Biljon levou os leões para sua propriedade, um dos machos foi vendido e dessa forma os 3 filhotes restantes ficaram com ele. Os leões recebiam tudo o que precisavam. Tinha comida, água, um bom lugar para viver. E além disso, eles recebiam muito carinho e muito amor, tanto de Van Biljon quanto de sua família. Muitos diziam na época que quando os leões ainda não eram filhotes, eles dormiam com os donos na cama. Assim que os leões chegaram na propriedade, a notícia se espalhou. E com isso, todos os olhares se voltaram para a propriedade. Quem não gostaria de ver com seus próprios olhos um homem convivendo ao lado de 3 leões, não é mesmo? Muitos visitantes foram atraídos para o alojamento. Até mesmo grupos escolares iam até a propriedade para apreciar a novidade. Van Biljon ensinava as crianças e todos os convidados sobre a vida dos leões e contava sobre o relacionamento que tinha com eles. Van Biljon oferecia palestras sobre leões, alimentação e safaris para os convidados em sua reserva. Os leões foram nomeados como Rambo, Catherine e Nakita, e Van Biljon ficou conhecido como o Homem-Leão. Nas fotografias podemos ver o quão atencioso Van Biljon era com os seus leões. E assim, como a convivência do Homem-Leão com os 3 felinos atraía os bons comentários, também atraía da mesma forma os comentários, que para ele eram ruins, de pessoas dizendo que ele fazia era completamente insano e errado. Bom, muitos dos que acompanham aqui o canal sabem o que nós pensamos a respeito disso. Mas infelizmente, os olhos gananciosos pensam de outra forma. E na África, para se ter um animal selvagem como um leão, para fins de exposição, é preciso apenas de uma licença. A pessoa não precisa ser nenhum especialista da área, não precisa ter nenhum certificado ou ser treinado. Qualquer pessoa que tenha fundos para abrigar um leão e que tenha condições de satisfazer os seus requisitos básicos é legalmente capaz de ter em mãos um dos mais temidos predadores do mundo. E é por isso que virou moda tentar domesticar esses animais selvagens. Nenhum empecilho de verdade é colocado no caminho das pessoas que têm dinheiro. Muitas instalações podem até parecer bem-sucedidas, mas a verdade é que nenhum leão ou qualquer outro animal selvagem pode ser verdadeiramente domesticado. E além disso, manter animais selvagens em cativeiro muitas vezes nos leva a um impacto ecológico negativo. Van Biljon é apenas um dos inúmeros casos de tentativa de domesticação mal-sucedida. E é a prova viva do quão imprevisíveis esses animais são. Quando você menos espera, ao dar as costas para ele, eles te atacam. Quando você acha que finalmente conseguiu domesticá-los, eles vão lá e te estranham. No dia 21 de agosto de 2019, Van Biljon entrou de tarde no recinto de seus 3 amados leões. Era final de inverno, e o proprietário havia entrado no recinto para ver se tudo estava dentro dos conformes. Van Biljon sempre entrou e saiu do recinto sem qualquer problema.
Ele entrava e saía confiante de que jamais seria atacado pelos predadores, ou de ser pego de surpresa por eles. Enquanto Von Buildon estava dentro do recinto dos leões, um funcionário estava em outro local, não muito distante do recinto, e assistiu tudo o que aconteceu mais tarde. Von Buildon estava sentado de costas para os predadores, consertando uma das cercas do recinto. De repente, o zelador ouviu os gritos de seu patrão, desesperado vindo da jaula dos leões. Ele então correu para ver o que estava acontecendo, e quando ele chegou a poucos metros de distância da jaula, viu Von Buildon sendo arrastado por um dos leões. O predador estava mordendo seu dono no pescoço, e foi dessa maneira que ele foi arrastado para perto dos outros leões. Quando o zelador viu isso, ele correu para pedir socorro na vizinhança. Os vizinhos então chamaram a emergência, e quando eles chegaram, os guardas do local tiveram que entrar em ação. Não era possível chegar até Von Buildon com os 3 leões andando pela jaula, dominados pela fúria. Então, a única solução que veio na cabeça deles foi atirar nos leões. Os 3 leões foram baleados e só depois disso o socorro pôde chegar. Mas infelizmente, quando eles chegaram até ele, já era tarde demais. Von Buildon não havia conseguido suportar e sobreviver aos ferimentos. Von Buildon tinha 70 anos de idade quando perdeu a sua vida. E por mais incrível que possa parecer, a sua família não ficou com raiva dos leões. A família afirmou que Von Buildon havia partido em paz. A filha de Von Buildon, Leonette Von Wricke, de 46 anos de idade, disse em uma entrevista que sabia que o seu pai tinha vivido uma vida plena e que tinha respondido ao chamado de Deus para criar leões e ensinar mais as pessoas sobre eles. Muitos interpretaram o terrível acontecimento de outra maneira e lamentaram a grande perda da reserva. As pessoas que são obrigadas a dividir o mesmo território com animais selvagens também passam por momentos e situações extremamente dolorosas. E esse caso é um exemplo disso. Moisés era um jovem que na época tinha 14 anos de idade. Ele morava em uma vila de pescadores ao lado do Caribe, em Zimbábue. O jovem tinha vontade de ir para a escola, porém precisava ajudar os seus pais para pagar as dívidas e a suprir com as necessidades de casa. Moisés tinha uma irmã mais nova. Essa se chamava Zira. Zira tinha 9 anos de idade na época. Ela ia para a escola todos os dias com seu irmão mais novo chamado Rony. Moisés era um filho obediente. O jovem era admirado por todos na aldeia, pois preferia ajudar aos pais ao invés de estudar. Certo dia, Zira e Rony disseram aos seus pais que não teriam aula e pediram que os pais o deixassem passar o dia com o seu irmão mais velho, Moisés. Como Moisés trabalhava muito, as crianças sentiam falta dele e por isso insistiram em ficar o dia com ele. Os pais então deram a Moisés um dia de folga. Moisés ficou encantado com a ideia e realizou o desejo de seus irmãos. Os pais orientaram Moisés para que não tirasse os olhos de seus irmãos. E assim, Moisés disse que faria. Os 3 então saíram para brincar. Eles caminharam até algumas árvores e pararam na sombra para passar o dia brincando. Eles estavam despreocupados. Nenhuma das 2 crianças tinha dever de casa. Eles estavam aproveitando ao máximo a companhia um do outro. Depois de horas brincando, os 3 decidiram se deitar embaixo de uma enorme árvore para descansar um pouco. E nesse intervalo, os irmãos sentiram fome. Moisés então disse aos seus irmãos que voltaria na aldeia para buscar algo para eles comerem. A aldeia não ficava muito distante de onde eles estavam. Por isso, Moisés se sentiu confiante de deixá-los ali. Antes de partir, Moisés orientou as 2 crianças, dizendo que não era para eles saírem dali, e que logo ele retornaria com algo para comer. As 2 crianças então começaram a brincar novamente. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Joffe do canal Joffe Animals iOS. E esse aqui é o nosso canal de corte que nós criamos para que você tenha acesso a alguns vídeos curiosos e interessantes de uma forma mais rápida. Recomendamos que você assista o vídeo completo acessando o link que disponibilizamos aqui na descrição abaixo. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado por assistir, valeu!